nessa noite, Pai. Eu creio na tua providência essa noite. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Vamos se colocar de pé nesse momento, em reverência à palavra. O pastor Sidney, que vai ser o ministro dessa noite, foi convidado pelo diácono Cristiano. E hoje está com a responsabilidade de trazer a palavra. E nós temos um tempo bom. Eu quero que você se conecte ao céu e dê o ouvido ao Espírito Santo essa noite. Convido o presbítero Will para fazer essa oração com o ministro. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que saiu o teu filho, Pai, a qual está, Senhor, com a responsabilidade, Senhor, de transmitir a tua palavra, Senhor, para cada vida que está aqui nessa noite. Pai, faça do teu jeito, não do nosso jeito, Senhor. Estamos aqui com a mente e o coração aberto, meu Deus, para receber, Senhor, a tua palavra. Deus, tira o entendimento, Senhor, que o teu povo, Pai, venha se alimentar e sair saciado, Senhor, da tua presença e do teu Santo Espírito. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir mais forte, amém? É para Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz gloriosa do Senhor, amém? Amém? Estou feliz e contente por estar neste lugar hoje como um ministro da palavra, falar aquilo que Deus já colocou ao meu coração. Primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar aqui. Ao pastor Danilo com sua esposa, que não está aqui, mas está fazendo o do Senhor. Ao meu cunhado Cristiano, que lançou esse convite para nós estar aqui adorando a Ele em espírito e em verdade. A todo o corpo de obreiro que está aqui, que Deus continue abençoando. A levita que louvou ao Senhor com unção, com voz de adoradora. Que Deus continue te usando, te abençoando em nome de Jesus. Aqui eu procurei uma placa aqui para me arrancar, mas eu não consegui achar, que é a placa de silêncio. Eu vou proibir você de conversar com o teu irmão do lado, mas ao mesmo tempo eu vou te dar a liberdade de você adorar ao Senhor. Diz que a gente faz silêncio em cemitério, mas nem no cemitério a gente consegue ficar em silêncio, porque o ente querido está lá e você está ali chorando, você está ali questionando. Mas aqui não é cemitério. Aqui você pode chorar sim, mas na presença do Senhor. Aqui você pode adorar Ele em espírito e em verdade. Aqui é um lugar que você pode pedir, porque a Bíblia diz: pedes o que queres. Rabiassai. Livro de Marcos, capítulo 10, versos 46. Foi o que Deus colocou ao meu coração. Eu vou ser rápido, mas vou ser guiado pelo Espírito. Eu sempre falo, não espera nada do pastor Sidney, porque eu sou nada, sou pó, sou cinza. Eu não tenho nada de mim para oferecer a nenhum de vocês, mas Deus ele tem. Marcos 10, 46. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho. O que ele estava fazendo? Aleluia! E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem que misericórdia de mim. Senta glorificando a Deus. Aleluia! Estava ali em casa falando com Deus.
e pedindo a direção, até mesmo fiz uma oração em prol a esse culto desta noite, e Deus ministrou esta palavra ao meu coração. Deus, Ele tem algo nessa noite, não é diferente dos outros dias, não. Aleluia. E uma coisa que eu aprendo, que a Bíblia diz que Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Foi louvado aqui que ainda tem vida. Foi louvado aqui que ainda Ele ressuscita. Sai. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você necessita. Eu não sei o que você veio buscar. Mas o que adianta eu saber se eu não vou poder resolver o teu problema? Mas a Bíblia diz para nós fazer o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Ele em secreto, porque em secreto Ele vai responder a nossa oração, ao nosso clamor. Esse cego Bartimeu, ele não estava no quarto, mas ele estava à beira do caminho. Ele estava à beira do caminho. Ele estava ali mendigando. Ele estava ali pedindo, porque ele era cego e não tinha como ele se sustentar, porque não tinha como trabalhar, ele não enxergava. E ele estava ali pedindo, ele estava ali mendigando. E de repente ele ouve um barulho de uma multidão. Aleluia! E ele pergunta: o que está acontecendo? Que barulho é esse? Que multidão é essa? Esse monte de gente conversando. E alguém fala para ele: é o Mestre, é Jesus de Nazaré. E ele rapidamente deve ter pensado: esse aí eu não conheço, eu não vi, mas eu sei da boa fama dele, que ele faz o impossível se tornar possível. Eu fiquei sabendo que ele cura, que ele liberta, que ele restaura. Então eu encontrei a pessoa certa. Eu tenho certeza que ele ouvia falar de Jesus e ele estava à espera que um dia ele pudesse encontrar com ele. Ele podia encontrar com o Mestre, com aquele que podia resolver o seu problema. E hoje, muitos estão procurando resolver o seu problema na igreja tal, no pastor tal, no fulano tal, e está esquecendo que quem é dono do milagre, quem opera, quem faz é só Jesus. O homem não pode fazer nada se Jesus não pôr na vida dele. O homem não pode operar nada se Jesus não der a ordem. Suriandaramané, que Arábia sai. Surimicantarábia. Aleluia. E muitas das vezes nós ficamos correndo atrás de profeta. Não sou contra, não, vai lá. É gostoso você pedir para o pastor orar por você, sim. É bom. Mas não é mais fácil você entrar no teu quarto, falar com o teu pai em secreto, porque em secreto ele vai responder, ele vai ouvir o teu clamor, a tua oração. E aquele cego, ele começou ali a imaginar que ele podia receber o milagre através de Jesus de Nazaré. E ele rapidamente começou a clamar, a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E aquele povo que estava ali chegava para ele e falava: fica quieto, rapaz, você está perturbando o mestre, ele tem tantas coisas importantes. Olha, tem ali bastante gente importante ali para ele atender, para ele falar, para ele fazer o que ele tem de fazer. Ele vai se preocupar com o ceguinho, com você? Aleluia. Com o coitado que está aí pedindo?
Mas ele não estava fora, ele estava na beira do caminho. Se você está na beira do caminho, faz igual diz o Salmo, espera com paciência, porque ele vai resolver a tua situação, ele vai entregar o teu milagre. Surião da Arábia. Ai, mas ele rompeu as barreiras. Aqueles que tentaram parar ele prosseguiu, ele continuou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estão tentando parar, reter a bênção que Deus tem na tua vida. Está querendo que você desista. Para, porque é besteira. Eu posso dizer isso com convicção, porque eu vivi isso na minha vida. Rábia súbria. Tem muitos aqui que não me conhecem, tem muitos aqui que não sabem da minha história. Mas eu nasci com aquela paralisia infantil. E paralisia infantil pela medicina não tem cura. Não tem. Os médicos chegou para meu pai e disse: ele tem 2 meses de vida. Aleluia. E meu pai rapidamente olha para aqueles médicos, não estou saindo da mensagem, e fala assim: eu vou levar ele para casa. Meu pai novo convertido. Aleluia. Mas o senhor não pode tirar ele daqui. Nós é médico, nós temos que tentar salvar o teu filho. Os médicos disseram que enquanto eles preparavam a mesa da cirurgia, era para o meu pai correr e preparar o caixão, porque eles não garantiam a minha cirurgia. Aí meu pai falou: vocês disseram que vão matar o meu filho na mesa, então eu vou levar para casa. Não pode, mas é meu filho, eu vou levar. O senhor vai ter um termo de responsabilidade, porque se acontecer qualquer coisa com ele fora desse hospital, o senhor vai pagar. E ele falou: eu assino. E assinou esse termo de responsabilidade e me levou para casa. E ele era novo convertido, mas ele foi buscar, ele foi clamar a face do Senhor pela minha vida. Pastores que diziam ser homens de Deus chegavam para ele e falavam assim: para de orar para o teu filho. Você já viu falar que paralisia tem cura? Você acha que ele vai andar? Vai nada. Aleluia. Essa junta minha só não era colada, não abria nenhuma das duas. Ela era fechada. Só que Deus tinha um projeto, porque lá no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, versículo 16, lá está bem claro: pode uma mulher esquecer-se do filho que cria, que se não compadeça dele no filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecer, eu, Senhor Deus, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. E eu estava travado na palma da mão do mestre. Como aquele cego, ele não desistiu. Não para no meio do caminho. Porque se você estiver na fila de um caixa de mercado, ou você estiver na fila de um banco, e o senhor deve ver que sua fila está grande, e aí você ir para outra fila que está menor, e ela começar a parar. E de repente a fila que você está começar a andar, mas você não vai voltar para o primeiro lugar que você estava, você vai ter que voltar para o final da fila. E quando Deus está perto de entregar um milagre na tua vida, você pensa em parar, você pensa em desistir, você pensa em voltar atrás, aí você vai lá para o fim da fila, aí depois você tem que fazer o processo de novo, você tem que clamar, você tem que buscar, você tem que jejumar, para que Deus possa resolver a tua situação, para que Deus possa derramar bênção sobre a tua vida. Mas você voltou para o fim da fila, porque nós queremos que seja já. A Bíblia diz que Deus é já, mas só que é o já dele, não é o nosso. Há tempo determinado para todas as coisas. Primeiro você
arranca para depois plantar? É assim? Você tem que plantar primeiro, regar, esperar crescer, dar o fruto para depois você colher. Você tem que dobrar o teu joelho, você tem que clamar a Deus, você tem que buscar Ele, você tem que consagrar e jejuar. Depois Ele vai olhar para você e ver se você está preparado para receber o milagre. Tem um louvor, aleluia, que é muito interessante, onde fala de um jovem que conheceu uma moça muito linda. E ele olhou para ela e se apaixonou. Só que ela era da igreja e ele não. E ali ele pergunta para ela se ela queria namorar com ele. E ela fala assim: olha, se você for para a igreja e aceitar Jesus, quem sabe eu posso namorar com você. E ele pergunta para ela no dia de culto e se arruma e vai para o culto, chega lá. Passou para João Pedro, ele é o primeiro aí na frente e aceita ao Senhor. Aí termina o culto, ele chega para ela e fala: e aí, você quer namorar comigo? Ela fala: ó, agora você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que buscar o batismo com o Espírito Santo. Ah, mas não deu outra. Ele correu lá e perguntou para os obreiros, perguntou para o pastor como é que funcionava, e foi lá e foi clamar e foi buscar pelo batismo. E ali Deus começou a usar ele, e ele foi selado com o Espírito Santo. Ele começou a falar em línguas. Ali ele já estava preparado, ele já estava pronto. Aí aquela jovem chega para ele e fala assim: agora sim eu posso namorar com você. Ele falou: pois agora eu vou dobrar o meu joelho e vou pedir confirmação se é de Deus de a gente estar junto. Rábia sublimando terra, rábia sublimando. Você está buscando a confirmação de Deus, você está pedindo para Deus fazer o impossível. Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ou está fazendo de qualquer jeito? Porque nós temos que pedir a direção do Senhor. Quando você vai viajar por aí, hoje tem o tal do GPS, você coloca ele, ele te leva aonde você quiser. E na presença do Senhor não é diferente, mas é Ele que te guia, não é como você quer, não é como você faz, é como Deus te ordena. Aí quebra a cara e volta lá: pastor! Mas não pediu a direção de Deus, achou que podia fazer. Ah, eu posso e aconteço. Não, você não pode nada. Quem pode é Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é posso todas as coisas porque eu quero, porque eu faço, porque não. É porque Deus é na tua vida. E se Ele falar não, não. E esse cego começou a clamar, começou a gritar. E Jesus olha e fala: tem alguém me chamando lá no fundo. E eu creio que alguém cutuca ele e fala: não, Senhor, é um ceguinho que está lá, deixa ele lá, é um coitado. Mas Jesus olha e fala: não, eu vim para todos, manda trazer ele até aqui. E Jesus sabia o que ele queria. Jesus sabia o que ele queria. Mas muitas das vezes Ele quer ouvir de mim e de você. É igual você chegar na padaria e ficar lá. Quem estiver atendendo ali, ele vai olhar para você: pois não, você quer alguma coisa? E Jesus chegou para aquele cego e perguntou para ele assim: ei, o que queres que eu te faça? Ele podia pedir riqueza, ele podia pedir muitas coisas. Mas ele olhou e falou assim: eu não quero nada a não ser ver a tua paz. Eu quero enxergar. E de repente o milagre acontece. Aquele homem começa a enxergar. Aquele homem começa a ver.
a luz do dia. Aquele homem começa a ver quem era Jesus de Nazaré, porque ele ouvia a palavra, naquele momento ele podia ver. E muitas das vezes eu e você estamos com os olhos vendados e não estamos conseguindo ver o milagre na nossa frente, não conseguimos ver a resposta de Deus na nossa frente, porque estamos com os olhos vendados, estamos cegos espiritualmente e não estamos enxergando o que Deus tem preparado para mim e para a tua vida. Aleluia! E aí depois fica Deus está demorando, Deus, por quê? Deus, até quando? Deus, eu não aguento. Deus! Aleluia! E outra coisa que eu aprendo, que tudo que Deus faz para nós não está bom. Nós sabemos reclamar de tudo. Nós agradecemos pouco e reclamamos muito. E não é dessa forma. Agradeça pelo fôlego de vida. Agradeça por acordar. Agradeça por andar. Agradeça pela voz que você tem de adorar, de exaltar aquele que vive e aquele que reina. Se ele te der a bênção, se ele te curar, ele é Deus. Se ele não te curar, ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Aleluia! Mas não glorifica a Deus só pelo que ele faz, não. Glorifica pelo que ele é na sua vida. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Ele está contigo a todo momento, a todo instante. Um homem caminhava na areia da praia e ele olhava assim e via 4 rastros. E ele sabia que ali 2 eram do Espírito Santo que estavam com ele. E de repente ele chega perto do mar e o mar começa a ficar bravio, o mar começa a ficar revolto. E quando ele olha, ele só vê 2, ele não vê mais os 4 rastros. E ele fala: Deus! Quando estava tudo normal, o Senhor estava comigo. Agora que o mar está bravio, o Senhor some, desaparece e me abandona. E aquela voz brava e fala: não, meu servo, esses rastros que você está vendo não é o seu, é os meus, porque eu estou te carregando no colo. É isso que Deus diz para mim e para você nessa noite. Não te preocupa, não temas, porque eu te carrego no colo nos momentos mais difíceis da sua vida. Dá-te sublimando terra. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu tenho Egito por teu resgate, e Etiópia receba por ti. Dá-te sublimando. Mas está doendo, pastor. Eu estou passando por isso e por aquilo. Eu não estou aguentando mais. Tem um corinho antigo que fala: espera só mais um pouquinho. Mas se a bênção está demorando, ele manda você esperar mais um pouquinho. Mas no momento certo ele vai te tirar dessa situação. Ele está esperando o momento certo, porque muitas das vezes a gente não está preparado. Muitas das vezes a gente não está ali para ele derramar bênção sobre as nossas vidas. Ele sabe que não vai suportar. Ele está preparando a mim e a você primeiro. E quando ele achar graça, porque ele está com as mãos estendidas, mas Deus fala assim: estou com a mão fechada, porque no momento certo eu vou abrir e vou derramar bênção sobre bênção, recalcada, transbordante e sacudida na vida de crente. Suriandarápia, sublimando. E aquele cego recebeu o milagre. Aquele cego começou a enxergar. O nosso irmão veio aqui louvar o nome do Senhor. E no final ele falou que Deus estava curando. E quando eu estava no meu lar, Deus falava que ia entrar com cura nessa noite. Deus falava que ia passar com cura nessa noite. Rabi Manto. Eu estive numa campanha no lar ali em Salto, 2 sábados. Eu fui. Eles fizeram 3 sábados, antes não deu para estar indo.
mas eu ministrei os 2 sábados. E no último sábado, Deus mostrava ali que estava tocando em uma mulher e estava jogando por terra uma ardência nas partes íntimas de uma irmã. Mas é muito difícil alguém levantar as mãos, de alguém vir na frente de Deus. Falou comigo que não era para mim ir até aquela pessoa, mas que era para esperar o momento que ela ia levantar a mão e vir. E ela ficou, e Deus ali funcionando, até que eu falei, não vou chamar mais, mas se você quiser depois me procura. E aí veio uma amiga dela e disse assim, pastor, ela está com vergonha, mas ela é a minha amiga, está ali passando mal sim. Rábia sai, e Deus está jogando por terra, Rábia sublimando terra, e ela recebeu o milagre, ela recebeu a vitória. E nessa noite não é diferente. Deus fala ao meu coração que Ele está entrando com cura aqui neste lugar. Tem vidas aqui que você precisa de um socorro urgente do Senhor. Tem vidas aqui que você não sabe mais o que fazer, mas Deus fala, você não sabe, mas eu sei. Sabe quando você entra no teu quarto? Sabe quando você começa a falar com Deus e fala assim, Deus, eu não aguento mais, Deus, até quando? Deus, eu preciso de um milagre. Será que o Senhor está me ouvindo? E Deus fala assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serás exaltado sobre a terra, serás exaltado entre as nações. Não é eu que estou dizendo, é a própria palavra que diz. Deus está tocando ao meu coração e manda eu repetir. Deus está entrando com cura em vida neste lugar. E se Ele mandar, eu vou descer e vou até você. Rabiando, decai, decomaneia. Surianda, ramanai, decanta. Aleluia. Meu pai me leva para casa. E ali meu pai começa a orar. Meu pai começa a clamar. Meu pai começa a buscar pela minha vida. Hoje ele já dorme no Senhor. E de repente, ele ora durante 1 ano para eu sair dessa paralisia, mas nada acontece. Ele ora 2 anos e nada acontece. Ele ora 3 e nada acontece. Ele ora 4 anos e nada acontece. Que isso? Ele podia ter desistido, o céu não desistiu. Tentaram barrar ele, tentaram parar e ele não desistiu. Tentaram parar meu pai e dizer que não tinha mais jeito, que não tinha milagre, que não acontecia nada. Mas meu pai não desistiu. Ele disse, eu li na Bíblia que tem um homem que salva, cura, liberta, transforma. E eu vou buscar pela vida do meu filho até ver o milagre. E quando ele terminou 5 anos de idade, ai, depois uma nega, ele já estava ministrando a palavra. Ele foi convidado para ministrar em São Paulo. E ali, ele pregou sexta, sábado e domingo. No domingo, ele veio para casa, desce na rodoviária antiga daqui de Indaiatuba, e depois tinha que descer até a Morada do Sol a pé. E no meio do caminho, uma voz brada do alto céu abaixo dele, meu irmão, e fala para ele, ei meu servo, eu te provei durante 5 anos e tu passou no meu teste. Tu vai entrar lá dentro e vai falar para o teu filho, levanta e anda, e o milagre deve acontecer. Graças sublimando terra. E ele olhou para cima e disse, Deus, eu estou com sanação 3 dias contigo. Se foi o Senhor que falou comigo, porque eu já vai tentar me barrar, apartar de meu ouvido para qualquer terra. Se foi o Senhor que falou comigo, eu quero ouvir novamente. E quando ele chegou em casa, que ele pôs a mão no portão, aquela voz brada do alto céu, e fala com ele, meu servo, tu pediste a confirmação, estou eu confirmando. Tu vai entrar lá dentro e falar para o teu filho, levanta e anda, porque hoje chegou o dia de eu te tirar, de eu tirar ele desse sofrimento. E quando ele chegou ali, que ele entrou mais de 1 hora da madrugada, eu estava sentado no canto da porta, porque eu me arrastava. Se você me desse uma calça hoje, amanhã, porque já não pode comprar outra, porque
cadeira de roda. Aleluia. Eu olhei para meu pai com 5 anos de idade. Eu lembro disso. Isso ficou cravado na minha mente. Não é o que os outros contam, não. Isso eu vi. Uma luz que brilhava no rosto do meu pai. E de repente, ele olha para mim chorando e falando em mistério. E ele fala assim: filho, se o teu pai pedir para tu fazer algo para mim em nome de Jesus, tu faz. Eu balancei a cabeça e fazia. E eu estava sentado no canto da porta. Ele olha para mim e fala assim: então tu vai vir ao encontro do teu pai andando, porque hoje chegou o dia de Deus te tirar do sofrimento. Levanta e anda em nome de Jesus. Quando ele falou, levanta e anda, aquela luz que brilhava se transformou em 2 mãos branquinhas. Irmão Cristiano. E aquela mão foi na direção das minhas pernas. E foi, segurou ela e foi esticando e colocando ela no lugar. Eu fui sentindo ela escalando. E eu fui levantando. Eu não consegui ficar escorado em nada. Mas naquele dia, naquele momento, eu já estava de pé, glorificando e exaltando aquele que vive e aquele que reina. Eu já estava de pé. Meu pai me chamando para ir vir no ponto dele, mas eu estava querendo andar. E ele vem, meu filho, e eu meio que equilibrando, assim, querendo cair, mas já estava ficando em pé para a honra e glória do Senhor. Mas uma coisa que eu aprendo: o diabo não desiste da minha e da sua vida. Ele não desiste. Passou-se um tempo e apareceu um caroço nas minhas costas, do tamanho de um caroço de feijão. Mas a gente não se preocupa, né? Não é nada, não é um carocinho de nada, é uma verruga. Mas de repente, esse caroço cresceu, ficou do tamanho de um limão para mais. Aleluia. Eu não podia comer, não podia beber, porque era uma dor insuportável, que tudo que eu comia era vomitava. Rabia sai. Só que o diabo caiu por terra mais uma vez, ele perdeu. E ele perdeu na tua vida também. Porque tu serve um Deus acima de tudo e de todos. Um Deus que trabalha por aquele que nele espera. E o que aconteceu? Eu fui ao médico. E aquele médico olha para mim e fala assim: eita, você está achando que eu sou curandeiro? Que eu faço milagre? Faço não. Você pode deixar esse caroço crescer e vem até aqui. Você está com um tumor maligno nas costas. E já vou te dizer logo: se operar, morre. E se não operar, morre também. Mas eu estava gravado, eu estou gravado na palma da mão do mestre. Quando você está travado na palma da mão do mestre, não tem ninguém que peça o agir de Deus na tua vida. O diabo decretou a tua derrota e Deus fala: eu chego com a vitória. O diabo disse que você vai perder. Deus fala: você é vencedor. Suriandarábia, submanto terra. E eu saí dali cabisbaixo, porque o diabo quer que você saia dali cabisbaixo. O médico mandou reunir toda a família e se despedir, que a qualquer momento eu podia partir. Mas aí eu olhei e falei: peraí, aos olhos humanos, uma paralisia infantil ou um caroço nas costas, também posso falar que eu vou ser curado do caroço porque da paralisia, e ele me curou negativo. Senhor, eu estou na posição mais uma vez. Se quiser me curar, me cura. Se quiser me levar, também esse aqui. E eu vi, porque foi uma oração sincera. Eu não vou contar no testemunho todo, porque senão vamos ficar aqui a noite toda. E aí vou puxar meu paletó e eu não volto mais. Eu estou te ensinando aqui para você entender o que Deus tem nessa noite. E eu fui numa igreja que Deus levanta um vaso que você olha para ele e não dá nada. Missionário Edgar, conhecido como missionário do skate. Por que do skate? Ele é todo atrofiado
Então ele é grandão, o jeito que ele achou de se locomover, por ser pesado, não tem como carregar e não tem condição de cadeira de roda, é em cima de um skate. Ele pega o seu pezinho pequenininho e sai arrastando no chão. Ele só precisa que alguém pegue ele e põe no carro para levar para os lugares mais longe. Mas lá dentro ele se locomove sozinho. E ele olha para mim e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, o diabo te colocou na beira da morte, mas Deus fala que está te tirando da beira da morte, te dando a vitória. Tu está com tumor maligno nas costas. O médico falou para reunir toda a família e se despedir, mas Deus fala que não vai chegar no momento, que ainda tu vai andar os 4 cantos, tu vai falar que ele salva, cura e liberta. Quando tu chegar na tua casa, tu vai receber o milagre. Não é amanhã, não é hoje. E eu saí daquele culto, era perto de casa, fui falando em mistério, eu escutava bem baixinho, olha lá o crente maluco lá, ó. E eu nem liguei e fui embora. Quando eu cheguei em casa, os obreiros da igreja que eu congregava estavam lá. Pastor, a gente veio aqui, porque nós estamos sabendo que você está aí ruim. E nós veio orar para Deus fazer o milagre. Eu falei, amém. Eu vou tirar esse paletó ali e vou passar uma água no rosto, já vim falar para vocês. E quando eu tirei o meu paletó, a minha mãe olha para mim e fala assim, você encostou essa camisa onde? Eu falei, em lugar nenhum, mãe. E ela falou assim, você está na camisa toda amarela atrás. Aí eu lembrei do que o profeta disse. E também lembrei do que o médico falou, que se estourar morre. Vazou bem o copo de pus que estava dentro de mim, que você sentia a carniça do outro lado. Nada sai. E quando eu voltei ao médico, o médico olhou e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas você está livre da morte. Você não tem mais nada. Nada sai. Decano caralho. E eu pergunto para mim e para você, qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que tu está enfrentando? Porque Deus fala assim, eu resolvo tudo aquilo que você colocar nas minhas mãos. Nada sai. Nada mando terra. Deus fala que está entrando com providência. Pode chorar, porque o milagre é certo na tua vida. Lábia súbia. Ele toca onde o homem não pode tocar. Ele vai aonde o homem não pode ir. Mas ele age ao teu favor e te dá vitória. Pai, decoma nega. Chorou muito de tristeza, mas vai chorar de alegria. Vai se alegrar na presença do Mestre, porque Deus está fazendo o impossível se tornar possível na tua vida. Pode tomar posse, porque Deus é fiel e Ele tem ouvido a tua oração, diz o Senhor. Ai, decoma média, lábia sublimando terra. Aleluia. Oh, aleluia. Lábia sai, lábia manto, lábia terra. Ah, pastor, mas estou esperando há tanto tempo. Não se preocupa, porque Deus fala que o tempo de cantar chegou. Tem pessoas aqui que 2023, 2024, 2023, 2024, você passou um ano apertado. Mas Deus fala que 2025 Ele vai agir ao teu favor. Deus fala que 2025, o tempo de exaltação, o tempo de cantar está chegando. 2025 só está iniciando na tua vida. Nada sai e o nome dele está sendo glorificado. O nome dele está sendo exaltado. Nada sai. Esses dias atrás Deus me mostrou um irmão que congrega no nosso ministério. Ele mexe com internet. Fica ligado. E Deus mostrava ele caindo de uma altura. Aleluia. Suriandária. E eu dei o recado para ele. E ali ele tomou posse.
E a semana atrasada, ele teve uma oportunidade e ele falou que ele foi numa chácara fazer uma instalação de uma internet. O dono da chácara foi lá com ele, e ele ali fazendo o serviço que ele tinha de fazer, o dono da chácara lá, meio distante dele, e de repente a escada quebra, e ele fica ali pendurado. E ele pediu socorro para o dono da chácara, o dono da chácara olhando para ele, mas o dono da chácara via ele em cima da escada normal, como se nada tivesse acontecido, e ele pendurado na escada pedindo socorro. E não aconteceu nada com ele. Graças a sublimando. O que você quer dizer com isso, pastor? Porque Deus fala que está dando um livramento para vidas aqui nesse lugar. O diabo quer ceifar a tua vida, mas Deus fala assim: eu estou colocando as minhas mãos e estou segurando, porque nem o mal sucederá, e nem praga alguma vai chegar até a tua tenda, porque eu dou ordem aos anjos para guardar, para livrar e proteger, diz o Senhor. Surianda. A levita que louvou o nome do Senhor se prepara, porque Deus vai te usar muito. Olha aqui, Deus fala ao meu coração que Ele vai te usar muito. Deus fala ao meu coração que Ele vai te levar aos quatro cantos da terra. O diabo tentou contra a tua vida, mas Deus fala assim: diga para ela que eu zelo. Diga para ela que eu cuido. Diga para ela que eu toco na voz, que eu toco na garganta. Porque o diabo quer ceifar a sua perfeita adoração ao Senhor. Mas Deus fala assim: diga para ela que eu estou cuidando. Diga para ela que eu tenho um projeto a realizar. E o meu nome será glorificado. O meu nome será exaltado. Daqui a pouquinho você louva, tá bom? Mas o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida, diz o Senhor. Ele está cuidando, Ele está zelando. Aleluia. Fica com esta palavra, deixa ela gravada na tábua do teu coração e usa. Rábia saia. Tem duas vidas aqui que Deus está tocando no teu estômago e está jogando por terra. Nem tudo você pode comer. Tudo que você come, você sente que o teu estômago fica pesado, às vezes começa a doer, e Deus quer colocar as mãos, quer te dar vitória. Se Deus não dá, eu vou descer aí, senão não vou. Mas se você acha que é com você, se você tem esse problema, levanta a tua mão, receba aí. Tem mais uma pessoa, onde está você? Rábia sai. Eu vou orar para o nosso irmão lá atrás, ele vai receber o milagre, aí você toma posse. Rábia sublimando, rábia terra, rábia núbia dai, fica ligado. Rábia sai, rábia manto. Ai de comanédia, ai de cantar. Tem uma vida aqui que você estava na sua casa, presta atenção. Aleluia. E de repente você sentiu as suas vistas escurecer. E de repente deu uma pontada na tua cabeça. Você sentiu como um zunido que pegou na tua cabeça e foi para o teu ouvido. E você segurou em algo e falou: misericórdia, Deus. Cadê? Rábia saia, rábia manto terra. Você está ligado aí, igreja? Você está ligado aí? Ih, cadê a pia? Rábia, rábia manto, rábia saia. O diabo pode tentar, meu irmão. O diabo pode se levantar, pode fazer as artimanhas dele, mas de uma coisa eu sei: quem te prometeu garante, é fiel para cumprir. Rábia sublimando. Quem cuida de você é Deus. Homem nenhum pode cuidar, não, mas Deus pode. E ele viu. Porque olha o que Deus me mostra. Um pequeno derrame. Por que eu falo pequeno? Porque ele fica lá no teu
Só que além do teu corpo paralisado, eu via, naquele momento eu ia cair, eu ia bater a cabeça em uma quina. Rábia sai, e ela ia abrir o meio como uma melancia. E eu via você sendo cuidado por pessoas. Mas Deus fala, diga para ela que eu cheguei primeiro. Diga para ela que eu coloquei as mãos, coloco as mãos e dou a vitória. E diga para ela não se preocupar que dos teus eu cuido. Diga para ela não se preocupar que da casa dela eu cuido. Diga para ela não se preocupar que do financeiro eu cuido. Diga para ela não se preocupar que eu estou do lado dela. Eu faço, de como é o impossível acontecer. Diz o Senhor dos Exércitos para a tua vida. Rábia sai, pode tomar posse. Ai, de como nega, porque Deus ele é fiel. Rábia sublimando, rábia terra, rábia sai, decanta rábia sublimando. Ai, de como nega, aleluia, rábia sai. Pegaram, presta bastante atenção. Pegaram um boneco. Que relógio é uma bênção, mas você está falando que até meia-noite é hoje. Pegaram um boneco. Rábia sai. Em homenagem a uma vida que está aqui dentro. Simbolizando uma vida que está aqui dentro. Esses dias, a missionária, eu acho que Josi, não sei se vocês conhecem, postou lá no status do WhatsApp, num campo de futebol, um jogador estava ali, jogando ali, e de repente pegaram uma mulher que estava ali assistindo o jogo, pegou um boneco que estava fazendo voodoo ali na arquibancada. Ela pegava a agulha e ficava fazendo assim, e de repente o jogador que estava no campo caiu. Rábia sai. Não sei depois o que aconteceu, que o vídeo não mostra o que aconteceu depois, mas mostra ele caindo, mas mostra aquela mulher com aquele boneco e fazendo assim com a agulha. E tem uma vida aqui que você sente umas pontadas. Fizeram um trabalho com um boneco para você sentir essas agulhadas. E Deus fala que quer jogar por terra. Onde está você? Eu não vou ficar insistindo. Se Deus mandar, eu vou até você. Senão, não. Vem aqui. Rábia sai. Rábia manto. Aleluia. Preciso de obreiras de fogo aqui neste lugar. Abre as mãos. Aleluia. Fecha os seus olhos e deixa Deus fazer. Só peço que fique atrás dela. Rábia sai. Pai! Vai lá e pega aquele boneco. E arranca aquelas agulhas agora. Agora! 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 E Rábia sai. São 7 agulhas. Pode tirar. Tira. Você quer matar ela? Mas você não vai conseguir não. Pega a tua bagagem. Pega a tua trava. Agora! 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 Sai! Rábia! Rábia! Rábia sou. E o nome do Senhor está sendo glorificado. O nome do Senhor está sendo exaltado. E Rábia subia. Aleluia. Decanta Rábia sou. Rábia manto terra. Rábia sai. E tu vai contar a bênção. Tu vai contar o milagre daquilo que Deus fez. Nunca mais tu vai sentir essas pontadas. Rábia submanto. O diabo já caiu por terra. Pode voltar para o teu lugar glorificando e exaltando ao Senhor. Rábia submanto. Aleluia. Ai de comanéia. Ai de cantarábia.
Rábia sou, rabimanto terra, ai de cantar, rábia subia. Fica ligado porque papai está aqui. Fica ligado porque papai está na casa. Fica ligado. Rábia sublimanto, rábia terra, rábia andubiandai, rábia sublimanto, rábia terra. Ai de como nega, ele não está passeando não. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Rábia sai, rabimanto terra, rábia sublimanto, rábia sou de canta rábia, de canta ramanai, de como nega, de como nega.